Roberto, o dia hoje é extraordinário, é produtivo demais, né? A história do associativismo na Bahia, né? É. A gente pegou o mais jovem, É. né, naquela época, e agora a gente tem o ex-presidente da Associação Comercial. Que é presidente do LIT Bahia, né? Nosso amigo querido Mário Dantas, que nos dá a honra de estar aqui hoje conosco fazendo Multiálogos. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado por você estar prestigiando aqui a gente. Obrigado a vocês, é um prazer enorme estar aqui. Dois amigos que eu admiro muito a trajetória. Roberto aí passou por prefeitura, por deputado, por senador, permeando com atividades na iniciativa privada, condecorado com mérito da indústria pela CNI, enfim, uma figura que eu tenho uma admiração enorme. Marcelo também um amigo especial, que também com passagens importantes no setor público, com a atuação como deputado muito importante e na iniciativa privada, um realizador, um empreendedor de mão cheia. Então é uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês. Eu acho que essa função nossa aí de discutir as questões de organização da sociedade civil, de a gente exercer o nosso papel de cidadão, o nosso papel de estar construindo um ambiente melhor para que a gente possa desenvolver as nossas atividades empresariais, para que a gente possa ter cidades, estados, um país melhor para que a gente possa criar os nossos filhos. Isso é uma necessidade que a gente precisa estar cada vez despertando mais nas pessoas. E essa coisa é muito cultural. Mudança cultural é uma coisa que leva anos, leva décadas, mas se a gente não perseguir, se os formadores de opinião, se os líderes não fomentarem, elas não acontecem. Então a gente precisa estar sempre focando nisso aí. É isso aí. A gente vai começar aqui falando um pouquinho da sua história. Você nasceu aonde? Qual é a cidade? Quantos anos você tem? Seus pais? Como é que foi a escolha aí da escola, da profissão, né? Eu nasci em 7 de 7 de 1970. Em 7 de 7 de 1977 eu fiz 7 anos, então o 7 marca a minha vida. Acabei de completar 54 anos, nasci em Salvador, no Hospital Espanhol, e me formei inicialmente aqui em Salvador, depois meus pais se mudaram para o Rio de Janeiro, e aí estudei no Rio de Janeiro, estudei no St. Patrick's, no Leblon, depois no São Bento, no centro da cidade, um colégio muito forte, puxava muito pela matemática, tinha uns livros de matemática elaborados pelos próprios padres do colégio. Que idade você vai para lá, Mário? Eu vou para o Rio com 11 para 12 anos. Quer dizer, então aqui foi só... Não, desculpe, eu volto do Rio com 12 anos. Eu fui para o Rio com 6 anos de idade. 6 anos de idade eu fui para o Rio. Pré-primário, pré-primário aqui. No meio da alfabetização eu fui para o Rio. Fui para o Rio, fui para o St. Patrick's. E aí fiquei lá no St. Patrick's, depois fui para o São Bento e voltei para o Antônio Vieira, aqui em Salvador, com 12 anos de idade. Seu pai foi profissionalmente? Meu pai foi profissionalmente, foi trabalhar numa empresa no Rio de Janeiro, e aí retornamos a Salvador, e ele depois montou uma empresa, uma indústria de tubos de alta pressão no Rio de Janeiro, e aí, então minha vida teve muita relação com o Rio de Janeiro nessa época da adolescência. Passava as férias lá trabalhando na empresa de meu pai, ainda antes de ingressar na faculdade de administração, que cursei aqui na Bahia, que na época era a Escola de Administração de Empresas da Bahia, a Trabuco. Trabuco, né? A famosa Trabuco, da Federação. Naquela época só tinha aquela sede. E enquanto eu estava lá dentro, foi criado os novos cursos, foi transformada em FACS. E aí eu fui o primeiro presidente do Diretório Central da FACS. Fui presidente do Diretório de Administração. Já social, desde a faculdade. A minha inquietude de influenciar, de fazer as opiniões, de discutir, de debater, de buscar melhoria, já começou desde o Colégio Antônio Vieira, quando fiz parte do Grêmio. Fui diretor do Grêmio do Colégio Antônio Vieira, depois presidente do Diretório de Administração da Escola de Administração de Empresas da Bahia, Trabuco, depois fui primeiro presidente do Diretório Central da FACS, e sigo aí também com essa inquietude de querer estar sempre participando. E a escolha do curso? Como é que vocês... A influência da fábrica, de seu pai, teve alguma... Exatamente. Eu pensava em fazer, inclusive, engenharia, e como uma base que me desse aí uma engenharia mecânica, uma engenharia eletrônica, uma engenharia de produção, que vinha começando naquela época, para depois fazer uma especialização em administração. E num voo entre Salvador e Rio de Janeiro, começando a conversar com uma pessoa que eu não sei quem é, não me lembro o nome, e essa pessoa me disse assim, veja bem, a parte de laboratório dentro das faculdades de engenharia aqui no Brasil ainda não é tão forte. Então,
Então, se sua vontade é administração, siga direto pela administração, que eu acho que você vai encurtar o seu caminho. E você vai ter essa experiência que você está querendo buscar na faculdade, na sua vida prática, na sua atividade profissional. E realmente isso aconteceu. Então, eu trabalhei em diversos setores de indústrias, trabalhei muito tempo no Grupo Odebrecht, na petroquímica, depois com a construção. Você começa com auditoria, não? Comecei na auditoria, exatamente. Que a gente estava estudando aqui sua vida. Exatamente. Pela KPMG, né? Exatamente. Aí no tempo que eu estava na faculdade, eu tive um momento da minha vida que eu queria, como vocês, seguir a carreira política. Eu tinha aí um passado político na família, tanto pelo lado do meu pai, do lado da família Dantas, que tinham sempre... Tinha João Carlos Torinho Dantas, tinha o João Dantas Júnior, tinha toda aquela região ali de Itapicuru, Olindina, Crisópolis, tinha os Dantas, tinha os Dantas Britos em Ribeira do Amparo, tinha, enfim, naquele nordeste da Bahia ali, de Cícero Dantas, Jeremoabo, Itapicuru, Olindina, toda aquela região ali, a gente sempre teve ali, sempre 2 deputados federais, 2 deputados estaduais, tinha... e você chegava militar, jovem? Cheguei a fazer discursos em cima de trio elétricos, tinha um discurso padrão, chegava... Ele já era presidente lá do Grêmio, lá da associação, lá da faculdade e tal. Exatamente. E aí fui ser assessor de Rodolfo Torinho, que foi secretário da Fazenda. Sim. E Rodolfo me dizia o seguinte: Mário, deixa esse negócio da política, seu pai tem uma empresa, vai tocar sua vida, rapaz, e tal. E um tempo depois ele veio... E um tempo depois, o nosso saudoso Rodolfo veio a ser senador e eu brincava, tá vendo? Se eu queria que eu desistisse, que sobrava espaço pro senhor. Mas, enfim, eu nesse momento de faculdade... Na KPMG? A realidade é a seguinte, Marcelo, quando você você chegou a ser candidato? Não, nunca fui candidato a nenhum cargo eletivo. Sim. Cheguei a fazer discursos em cima de trio-elétricos para candidatos a prefeito, e aí tinha um discurso padrão, me lembro de Zé Litinho Olindina, que já tinha sido 3 vezes prefeito da cidade, eu dizia, o que é que pode fazer? Aderbal Funco Caldas. E aí, na época, Zé Litinho, candidato a prefeito, dizia, depois de Zé Litinho, depois de 3 vezes prefeito dessa cidade, vai deixar seus prósperos negócios para se dedicar às dificuldades de uma prefeitura do sertão. O que é que pode fazer com que Zé Litinho venha isso? E a resposta que vem à minha cabeça é uma só. É um sentimento que Zé Litinho guarda do lado esquerdo do peito, um sentimento de amor à Olindina. E aí chegava na cidade, adaptava... Discurso pronto. O roteiro já estava ali. O Wilson Dantas Brito em Ribeira do Amparo. O que é que pode fazer? Deixar a sua vida na capital. É o amor, o sentimento do lado esquerdo do peito. E aí... Bom, mas enfim, aí decidi voltar para a carreira na iniciativa privada, e é o seguinte, quando você faz auditoria, Marcelo, você, para validar os dados de balanço de uma empresa, você faz os testes de controle interno. Então, nos chamados testes de ínterim, testes de meio de ano. Então, você faz toda uma auditoria nos controles internos da empresa. Então, você conhece a realidade administrativa e organizacional de muitas empresas num pequeno período de tempo. Então, aquilo lhe traz uma vivência muito grande. Além do que, na auditoria, você ganha um domínio contábil, econômico, fiscal, que você entende o que impacta balanço, o que impacta resultado, o que impacta caixa, o que impacta a parte fiscal do recolhimento de tributos. Você ganha um domínio dessa área financeira que foi realmente uma base muito importante para a minha carreira. E aí, saindo da KPMG, eu ingressei na Odebrecht. Ingressei na Odebrecht pela holding aqui em Salvador e comecei na Odebrecht no dia 1º de novembro e no dia anterior eu já estava no avião voando para São Paulo. Naquela época a Odebrecht tinha acabado de comprar o controle da Poliolefinas e da PPH e estava fazendo uma fusão operacional dessas 2 empresas, criando um braço... Então você não entra pela construtora, você... Não, entro pela holding com o Gilberto Sá, que é uma figura maravilhosa, que eu tenho uma admiração muito grande, que era o vice-presidente financeiro da holding naquele momento, certo. E com o programa de acompanhar o empresariamento da Poliolefinas e PPH, que seria um braço... Naquele momento a Odebrecht teria 2 braços petroquímicos distintos. Um de olefinas, que reuniria Poliolefinas e PPH, e outro de soda cloro, que reuniria CPC e Salgema. E aí eu vou para São Paulo para me capacitar com o programa de empresariamento da Poliolefinas e PPH, para me tornar um recurso que seria utilizado depois no processo aqui da CPC Salgema, que foi um processo de privatização em seguida ao da Poliolefinas e da PPH.
E aí, quando eu chego lá em São Paulo, eu caio nas graças de um diretor financeiro que chamava-se Otávio Paiva, que foi um craque, foi quem fez um primeiro Eurobonds aqui do Brasil, fez um Project Finance para Vale do Rio Doce, um Project Finance puro naquela época, sem recursos, sem garantias, enfim, um cara de experiência na área financeira de operações muito sofisticadas. E a gente parte para fazer um IPO, uma abertura de capital no mercado americano, no ADR nível 3, que é o nível máximo de disclosure de informações que a velhinha do Tennessee poderia comprar as ações. E aí me mergulho nesse programa lá na Odebrecht Química, e lá fico, e aí fui puxado pela holding para cuidar do outro assunto, depois fui puxado pela área de telecomunicações, que era liderada por Luiz Almeida, um craque na época, passo pela Tenenge, e aí a Odebrecht tem uma reestruturação onde une todas as empresas da área de engenharia e construção, que reúne a CBPO, a Tenenge e a CNO. A Tenenge era mais construção industrial, né? Mais construção industrial de montagens para a área de petróleo, para a área de indústrias, enfim. Foi interessante, você saiu da área química, foi para a área de montagem. E sempre voltado à área financeira, tesouraria internacional, enfim, e depois desenvolvimento de negócios. Por último, na consultora, os últimos 3 anos que eu fiquei na consultora, era uma área de desenvolvimento de negócios, é uma área que a gente chamava na construtora, no grupo, que era a Odebrecht Engenharia e Construção já, área de investimentos, onde a gente pousava de investidor para conquistar contratos na área privada. Naquele momento estava começando aquele projeto de você fazer o estudo de potenciais hidrelétricos, entendeu? Para autoprodutores e para consórcios produtores de energia. Pequenas centrais hidrelétricas? Já grandes centrais hidrelétricas. Me lembro, naquela época a gente fez aqui Itapebi, aqui na Bahia, Irapé, já grandes projetos hidrelétricos, aí vinham já investidores, fundos belgas, Tractibel, a Iberdrola já investindo aqui, e essa posição da gente se posicionar estudando já o projeto e já fazendo todo o orçamento da obra, já estudando bastante a obra, nos dá uma posição privilegiada para conquistar o contrato de obra. Diferencial comercial enorme. A Odebrecht sempre teve essa vanguarda de se posicionar, de buscar uma empresa formadora de gente espetacular, como a gente sabe, né? Isso. Bom, aí como é que aparece na sua vida? É importante as pessoas entenderem, né? Quando você entra em São Paulo, é um outro país, né? É outro mundo. É um outro mundo, né? Você se posicionar lá, entender aquele mecanismo daquele estado, é um negócio assim. Você vai para um. É quase que você for para dentro de um outro país dentro do Brasil, né? Isso. Exatamente. O Odebrecht é um país desenvolvido. Exato, é um país desenvolvido, a cultura é muito forte. E eu acho que nós que amamos a Bahia e que queremos um ambiente melhor para a Bahia, precisamos fazer com isso, buscar sempre um ambiente profissional melhor aqui, buscar a capacitação das pessoas que estão aqui, buscar melhorias culturais, buscar sempre essa melhoria que tem aqui. Que São Paulo tem um passo à frente da gente. A gente tem que reconhecer isso, porque o primeiro passo para você corrigir um problema é você entender e reconhecer o problema. Então, nós aqui, baianos, que amamos a Bahia, que queremos transformar isso aqui num ambiente melhor, precisamos entender isso e precisamos buscar os caminhos onde possamos fazer esse tipo de melhoria. E aí busquei capacitação, fiz 2 pós-graduações em finanças corporativas e mercados financeiros de capitais na Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo. E hoje minha filha está estudando lá, está se formando lá em marketing pela ESPM. Eu digo a ela, procure aproveitar o momento que você está aí para buscar capacitação profissional. Ela pretende voltar a morar aqui na Bahia, como eu fiz. Eu digo, aproveite esse momento que está aí para buscar capacitação profissional, para trazer essa capacidade profissional aqui para a Bahia. Então foi isso que eu procurei fazer. E aí nesses últimos anos da construtora, meu sogro, eu já estava casado, quase há 2 anos e pouco, meu sogro era sócio da construtora OAS, e aí saiu da construtora OAS e montou a construtora NM, uma construtora de médio porte, uma coisa que ele poderia estar muito mais tranquilo, uma construtora com muito mais foco em clientes privados, atuando também na área pública, mas com muito foco em cliente privado. E aí, ele depois que sai da OAS, eu fico 1 ano me convencendo e eu acabei conversando com a Odebrecht, naquela época com o Renato Baiardi, que era o presidente da construtora, que me apoiou. Eu entendia que não existia nenhum tipo de concorrência entre a Odebrecht e a construtora NM, que então não teria nenhum conflito.
Antes de Nicolau sair da OAS, quando eu casei logo, ele me convidou para ir trabalhar na OAS. E eu disse a ele, Nicolau, veja bem, eu não tenho orgulho nenhum, a gente tem que ser ajudado, ainda mais por pessoa que quer o bem como você. Mas hoje eu consolido um relatório de mercado da Odebrecht, que eu sei todas as obras públicas e privadas que a Odebrecht está prospectando no Brasil e no mundo. Então, se eu sair nesse momento da Odebrecht para vir trabalhar na OAS, eu vou perder o respeito de todo mundo, inclusive o seu. Então, nesse momento, é impossível eu fazer esse movimento. E aí, passou um tempo, ele resolveu sair do grupo OAS, montou a consultora NM e passou mais de um ano e eu acabei vindo e estamos aqui há 23 para 24 anos tocando aqui a consultora NM, sofrendo na posição de prestador de serviços, com o mercado de obras privadas sempre oscilando muito e com as dificuldades que é trabalhar com o mercado de obra pública. Bom, mas aí, quer dizer, 24 anos não são 24 dias, então essa relação é mais positiva. Agora, como essa vida aí é difícil, esse sogro aí, essa relação aí profissional, você é um profissional altamente capacitado, ele também é um profissional, um líder, assim, uma pessoa que tem uma visão, um engenheiro dos melhores que essa Bahia já produziu, como é isso? Não tenha dúvida, o doutor Norberto disse, no auge da competição entre Odebrecht e a OAS, o doutor Norberto deu uma entrevista na Veja, em que ele disse que um dos melhores engenheiros que ele conhecia era Nicolau, que teve uma passagem de 11 anos pela Odebrecht, antes de ir para o grupo OAS. Nicolau trabalhou na Odebrecht em obras importantes, como a usina de Angra dos Reis, como o aeroporto do Galeão. Né? Exatamente. Então, e tem esse reconhecimento de um dos principais concorrentes de ser um dos melhores engenheiros que ele conhecia. E até hoje, ele é um engenheiro que gosta de engenharia, que vive engenharia, que tem engenharia na pele, que vai para o campo. Vamos ver se a gente consegue essa proeza. Realmente é um proeza. Vai ser demais. Tem uma complementariedade aí de características que Nicolau realmente é um cara de dentro da empresa, de campo, de tocar a obra, de cobrar de obra, de estar dentro da obra, de conhecer os engenheiros, conhecer os mestres, os encarregados pessoalmente, de ter essa relação com a obra muito grande. E aí tem essa complementariedade de características, de capacitações nessa área financeira, um pouco mais dessa área comercial, enfim, que a gente se complementa e, sem dúvida, que tem sempre posições delicadas quando você mistura relação familiar com relação empresarial, relação profissional. Não é simples. Mas não é simples. Mas, graças a Deus, pelo bom caráter, pela boa índole, pelo bom diálogo, a gente tem conseguido superar todas as dificuldades ao longo desses anos. Vocês são craques, vocês são craques. Assim, houve uma desestruturação completa da construção civil, né, de grandes obras, empresas, né, que, assim, eu acho que a história um dia vai reconstruir a imagem de empresas tão importantes na formação do capital, né, social, capital humano que nós temos hoje na frente de diversas empresas como você e como centenas e milhares de executivos que passaram pelas grandes empresas no país. E havia uma ideia, que entendo equivocada, de que quando essas empresas eclodissem, elas fossem defenestradas do mercado, iriam surgir rapidamente outras empresas. E me parece que não é tão simples assim, né? Não, sem dúvida. Todas as empresas são feitas de pessoas. E empresas que são voltadas ao setor de prestação de serviços dependem ainda mais das pessoas. E a gente conhece aí a escola que a gente teve, da Odebrecht, que é a formação no e pelo trabalho. E essa formação leva anos. Então, evidentemente, é muito difícil você montar uma empresa de prestação de serviço da noite para o dia que possa atender grandes projetos. É muito difícil. Então, você tem aí determinado momento no Brasil lá atrás em que você perde muita capacidade de engenharia, de capacidade de projetos de engenharia intrínseca de realização de projetos. E depois você tem aquele momento da Lava Jato, que foi um momento triste da história do nosso país, e que eu julgo que a história do mundo, se a gente olhar, Roberto e Marcelo, a história do mundo, desde a antiguidade, desde os tempos da antiga Roma, ela é cíclica em torno de perda de valores e retomada de valores. Pega a Idade Média, você pega ao longo de toda a vida, e toda vez que você tem um movimento de perda de valores mais acentuados, você tem um movimento de acessão
Você tem um movimento em que as ações são mais fortes para você fazer uma inflexão dessa curva de perda de valores. Só que a gente viveu aqui nesse momento do Brasil realmente um momento de exceção. Você tinha coisas em que as pessoas estavam descumprindo o que é a lei. E aí você tinha até determinado momento algum tipo de apoio de opinião pública que pensava que confunde um pouco o que é fazer justiça. A gente tem que entender que numa democracia a gente tem que viver o império das leis. Se a gente não gosta das leis, vamos dialogar com os nossos congressistas para que esses adaptem as leis. As pessoas confundem pensando que juiz está ali para fazer justiça. Até porque justiça é um conceito subjetivo. Às vezes o que é justo para mim não é para você, ou é para você, enfim. Mas, enfim, o que define isso é o império das leis. O que media essa relação humana é o império das leis. E a gente não pode nunca pensar em descumprir ela. Porque se hoje a gente aplaude porque o descumprimento daquela lei está sendo em algo que você acha bacana, que você gosta, amanhã pode estar sendo contra você numa determinada coisa. Então, o império das leis deve ser seguido. O judiciário tem que respeitar o equilíbrio entre os poderes. O judiciário não pode querer ocupar um vácuo em algum momento de querer legislar. Cabe legislar ao poder legislativo. Cabe julgar ao Poder Judiciário, cabe governar ao Poder Executivo. E esse equilíbrio que a gente tem no Brasil, as forças das nossas instituições, eu acho que dá uma certa segurança para a gente, é o que dá uma tranquilidade para a gente tocar as nossas atividades empresariais. Vou promover, inclusive, um evento agora no LEAD, que a gente vai discutir isso, segurança jurídica como força de atração de investimentos. Então, a gente tem que sempre perseguir isso. Então, a gente não pode, em momento nenhum, aplaudir o descumprimento de leis. E você vê que com o tempo as coisas às vezes vão se corrigindo ali na frente. Mas passado esse momento que a gente teve no país, a gente vê aí um momento de reestruturação em que algumas daquelas grandes empresas de engenharia estão retomando, como a própria Odebrecht, a Camargo já vinha um pouco mais retraída no mercado de construção, se desmobilizando, virando mais um grupo industrial, mas você tem aí algumas daquelas empresas se reestruturando e voltando a poderem atuar de forma muito positiva nesse mercado, que tem um equilíbrio entre grandes empresas, médias, pequenas, e tem espaço para todo mundo. Eu me lembro que Gilberto Sá, que foi com quem eu entrei na Odebrecht, de fazer uma analogia, fazer uma comparação sobre entrar no mercado a você entrar num bloco de carnaval, lá quando tem aquela corda ali, naquela época não era nem abadá, era mortalha, né? E aí você olhava em volta daquela corda ali, e aí você chegava assim e dizia assim, pô, não tem mais espaço nenhum, eu comprei minha mortalha, estou aqui, vou entrar. Então você entrava. Se você entrasse devagar demais, você tomava muito tombo. Se você entrasse também brabo demais, batendo demais, você ia pegar, ia ter gente que ia ter aquele movimento contrário a você. Então você tinha que entrar dançando, no ritmo, abraçava um aqui, dava um tombinho em outro ali e tal. E daqui a pouco você já tinha ocupado o seu espaçozinho ali e estava ali dançando dentro do seu bloco. E essa analogia, eu acho que para nós baianos, ela é perfeita. Então isso é mais ou menos entrar no mercado. O mercado se adapta, o mercado está aí, o mercado é para todos. Todas as empresas têm erros, têm acertos, mas enfim, a concorrência é muito salutar e em todos os setores. Eu tive a oportunidade de discutir com o governador Tarcísio, ele ainda era ministro, estava próximo de se desincompatibilizar sobre esse tema. Ele estava falando sobre a privatização dos portos e tinha um primeiro projeto de privatização do Porto do Espírito Santo que estava preparando para Tubarão e estava preparando para privatização dos portos de Santos. E eu disse a ele, ministro, precisa ter muito cuidado, porque um monopólio do setor, um monopólio dominado por um ente público não é bom. Mas um monopólio dominado pelo setor privado é muito pior para o sistema produtivo como um todo, para a cadeia. Porque tem todo um efeito downstream nessa cadeia produtiva que é devastador, porque o privado quer ter o máximo de lucro. Se ele está num mercado monopolizado, onde ele dita as regras, claro, ele vai querer fazer o quê? Extrair o máximo de lucro daquela posição que ele está ali, e aquilo tem um prejuízo. Disse, Mário, você tocou no ponto-chave, então o ministro Tarcísio disse, e essa é a nossa maior preocupação. E a partir dali eu tive um debate muito interessante, realmente um governador muito preparado. Você tem é bom a gente falar aqui, que, Mário, por ter vivido muito São Paulo, você tem uma relação grande, né, com São Paulo, com Brasília. Essa sua atuação no associativismo também lhe construiu pontes pelo Brasil todo, né?
Sem dúvida. E é um pouco daquela visão que eu criei no momento em que eu desisti de seguir a carreira política partidária, entendendo que a gente podia exercer um papel importante na construção de um ambiente melhor através da representação na sociedade civil organizada. E isso foi o que me moveu a assumir aí a presidência do LIDE aqui na Bahia, que é um grupo de líderes empresariais que busca muito fomentar o bom diálogo. A gente está sempre tendo bom diálogo entre a iniciativa privada e o poder público nas diversas esferas, nos diversos poderes. A gente está sempre convidando para participar dos nossos eventos, não só como palestrante, mas também na Assembleia, representantes do Ministério Público, representantes do Judiciário, representantes da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, senadores. Você já teve a oportunidade de nos prestigiar participando dos nossos eventos. Marcelo está com a gente no LIDE constantemente. Então a gente fomenta muito esse bom diálogo. E o bacana que a gente tem no LIDE é que a gente só tem agenda positiva. A gente não tem a crítica pela crítica. A gente não tem a crítica dissociada de soluções, de sugestões de soluções. Então a gente não faz a crítica pela crítica, a gente não tem agenda negativa, a gente não tem posição política partidária absolutamente nenhuma. E aí você tem uma situação de confundir um pouco o criador com a criatura, porque o João Dória foi o criador do LIDE e é o grande nome, voltou agora para o LIDE, tem essa expressão, mas no momento da vida dele em que ele se dissocia do LIDE e segue a carreira político-partidária, ele se dissociou totalmente do LIDE, saiu da posição de chairman do LIDE, no momento em que foi disputar as prévias do PSDB para a Prefeitura de São Paulo. Nesse momento, assume a posição de chairman do LIDE o ministro Luiz Fernando Furlan, que por 2 vezes foi ministro do governo Lula. Eu cito sempre esse exemplo para deixar claro que não existe posição do LIDE política e partidária. Então, quer dizer, João passa aquele período da vida dele em que ele foi prefeito de São Paulo, foi governador de São Paulo, e depois desiste de seguir a carreira política e retorna para o LIDE, se dissociando completamente da atividade política e partidária. Então, as atividades do LIDE, do Grupo de Líderes Empresariais, não têm absolutamente vinculação política partidária nenhuma. Eu digo sempre, o partido do empresário é, nessa ordem, o partido da sua empresa, o partido do seu setor, o partido da sua cidade, do seu estado e do seu país. Então você tem que estar olhando primeiro pela saúde financeira da sua empresa, depois pelo seu setor. Tem uma brincadeira que diz assim, não, quando o problema é geral, eu durmo tranquilo. Quando o problema é no meu setor, eu durmo mal. Quando o problema é na minha empresa, eu não durmo. Então, esse é um bom funil. Esse é um bom funil. Então, nessa ordem, da sua empresa, do seu setor, da sua cidade, que é a sua primeira zona de influência, do seu estado, do seu país. Esse é o partido do empresário. Então, eu sempre defendo isso aí, defendo sempre o bom diálogo, defendo sempre que a gente tem que estar construindo pontes e, como você disse, a gente, graças a Deus, tem conseguido aí estabelecer esse bom diálogo em muitas esferas. Eu sempre fez lembrar um episódio da pandemia, um funcionário me liga, aí diz assim, doutor Marcelo, o que é que vai acontecer? Como é que vai ser amanhã? Eu não sei. Esse é o problema de todo mundo inteiro. Esse eu não sei lidar nem a direção. A gente vai ter que esperar para ver o que é que vai acontecer. Aí eu dormi, aí eu nem sabia. Em geral, você dormiu tranquilo, tá? O que é que vai ser, mano? Ninguém sabe. Eu desafio alguém a lhe dizer hoje o que é que vai acontecer. Aproveitar aqui essa brecha que o Mário deu. Mário, você acompanhou a vida política, né, do ex-prefeito, né, do João Dória, e ex-governador, desde o início, do nascedouro, né, quando as pessoas achavam que ele não tem nenhuma possibilidade de ser prefeito, e você já falava, não, ele vai ser prefeito, você sempre acreditou nisso. O que foi responsável pela ascensão tão rápida e um declínio mais rápido ainda? Veja bem, Onde é que você que é tão cirúrgico nas questões administrativas e políticas, onde é que está a ascensão e o declínio? Vamos lá. Se eu tenho uma característica que eu me orgulho, é que eu sou amigo dos amigos. E eu tenho muito ouvido esse reconhecimento por parte de muitos amigos. E Marcelo aqui é verdade. É um dos que eu ouço.
Então, assim, eu sempre disse muitas verdades para João. Quando ele me disse que sairia da atividade empresarial e ia ingressar na vida pública, eu fiz uma brincadeira com ele, que eu já repeti essa brincadeira em algumas ocasiões, que era a seguinte: João, sua vida empresarial é seu casamento. Tá tudo lindo, sua mulher é maravilhosa, é uma esposa fantástica, uma dona de casa maravilhosa, uma mãe maravilhosa, um profissional maravilhosa, tá tudo lindo, isso aqui é seu casamento. A política vai ser sua amante, vai tomar seu tempo, vai tomar seu dinheiro, vai te dar muito trabalho, vai fazer não sei o quê, mas se você tem uma atração louca pela amante, não tem jeito, não tem quem lhe diga que você não larga a esposa para ficar com a amante, entendeu? Você vai largar a sua vida empresarial e vai abraçar a vida política porque você tem essa atração, tá aí, tá na sua veia, tá ali. E ele entrou num momento em que a onda beneficiou muito os entrantes. Foi um momento de negação, que é uma coisa que, inclusive, eu combato. A gente, empresários, sociedade civil, população, todos não podem negar a política. Ao contrário, não existe caminho fora da democracia. O melhor caminho, por mais árduo, por mais difícil que seja, é o caminho da democracia. Procure debater, procure dialogar, procure influenciar, procure fazer suas ideias serem debatidas, chegarem aos congressistas, chegarem aos governantes, porque é o caminho da política. Mas foi um momento em que a população, os eleitores, não queriam o político. E João entrou ali como não político, como um gestor de sucesso, tinha muita capacidade de gestão. E eu me lembro que a menos de 45 dias da eleição de prefeito em São Paulo, ele tinha menos de 2% das intenções de votos nas pesquisas e veio a ganhar a eleição para o Haddad, sentado na cadeira de prefeito, no primeiro turno, coisa que não tinha acontecido ainda na Prefeitura de São Paulo depois da redemocratização. Então foi um sucesso a eleição dele de prefeito. E ele aí começa... Gerou uma expectativa enorme. Sim. E começou com uma gestão excelente, fez projetos maravilhosos, como o Corujão da Saúde, que fez acordos com grandes hospitais privados que tinham ociosidade dos equipamentos de exames de imagem, principalmente, que tinha uma fila de espera enorme para diminuir a fila, e foi muito bem sucedido. Fez, enfim, uma gestão muito boa à frente da prefeitura. E aí decidiu sair da prefeitura para ir ser candidato a governador. Naquele momento ali, a população de São Paulo não gostou daquilo. A população gerou um desgaste, gerou uma frustração. Então foi um primeiro desgaste que ele sofreu. E aí, quando eu falei aquele ponto no início, Marcelo, sobre ser amigo dos amigos, eu sou um amigo que procuro dizer as verdades, porque o amigo que quer ajudar é aquele que diz a verdade aos outros. Então, eu procurei, todos esses pontos que eu vou elencar aqui para vocês, eu pontuei diretamente para o João. Então, essa foi uma questão. E ele achou que a parte dele da gestão ia suplantar as relações políticas, e não é. Você não faz política sozinho, política é grupo. Você tem que ser aglutinador, você tem que trabalhar, você tem que aglutinar, você tem que fazer composições, você tem que trazer forças, fazer a coalizão, e que é boa no mundo inteiro. E no primeiro momento do governo Bolsonaro, a gente viu que ele não trabalhou esse governo de coalizão. Eu me lembro que a gente fez um evento aqui com o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, que estava reeleito como deputado federal, e seria um forte candidato a se reeleger como presidente da Câmara, em que a gente falou disso, falou da força, da importância da democracia de coalizão, que fora os Estados Unidos, que tem um bipartidarismo muito forte, ela é uma coisa que acontece de forma muito positiva nas grandes democracias do mundo. E eu acho que o João pecou nessa parte desse arranjo, e ele teve até muito sucesso quando fez a coalizão que permitiu ele se eleger governador de São Paulo, e que foi uma coalizão que também embasou a candidatura do Alckmin a presidente, que foi uma candidatura que teve um viés de atacar a candidatura do Bolsonaro. Eu acho que a estrutura do marketing do Alckmin entendia que ia um candidato de esquerda e um de direita, e a população estava toda muito em cima do discurso do Bolsonaro naquele momento. O apoio àquele discurso do Bolsonaro era um apoio muito forte, e a candidatura do Alckmin a presidente não foi bem sucedida, enquanto que o João, num segundo turno, acabou conseguindo chegar ao governo. Fez uma gestão no governo de São Paulo também muito positiva, mas também nas relações políticas ele não soube construir as pontes, não soube fazer a aglutinação.
o que fez com que ele não tivesse o espaço político dentro do grupo político para buscar a candidatura à presidência da República que ele queria. Chegou a vencer as eleições das prévias do PSDB. Então, João tem uma trajetória na vida política meteórica e só vitoriosa. Ele disputou as prévias para prefeito, ganhou. Disputou a eleição para prefeito, ganhou no primeiro turno. Disputou as prévias para governador, ganhou. Disputou a eleição de governador, ganhou. E aí depois deixa a política. Então ele teve uma campanha, uma trajetória na política vitoriosa, meteórica e muito rápida. É uma pena que ele não tenha tido essa articulação política que tenha permitido ele chegar à presidência da República, porque eu tenho certeza que teria sido uma gestão fantástica que daria o desenvolvimento ao Brasil que a gente podia estar vivendo em outro momento hoje. Mas eu acho que ele, digo sempre, você não precisa estar no poder público, você não precisa estar fazendo política partidária para estar contribuindo para trazer um ambiente melhor para o seu país, para o seu estado, para a sua cidade. E acho que à frente do LIDE ele tem de volta a capacidade de promover esse bom diálogo, como tem feito, você tem acompanhado os eventos do LIDE. O LIDE fez um evento que reuniu 6 ministros do STF. Acho que nunca nenhum evento reuniu tantos ministros do STF fora do plenário. A gente tem sempre reunido... Dava para fazer uma sessão. Não é? Dava para fazer uma sessão. Permitiria da liberação. Mas, enfim, esse bom debate, esse bom diálogo que o LIDE promove é muito importante. Essa é a agenda que a gente tem feito aqui no LIDE e foi o que a gente buscou fazer também na Associação Comercial da Bahia. Quando ingressamos lá, você estava lá já no Conselho de Diretores da Associação Comercial, e que nós ingressamos e buscamos trazer uma revitalização da associação comercial, levando empresários para aquela nossa gestão, fazendo os núcleos de atuação da Associação Comercial da Bahia, trazendo de volta uma atuação muito presente da Associação Comercial. Na nossa diretoria executiva, a gente procurou botar pessoas que eram realmente do meio empresarial, pessoas que procuramos dar força às mulheres, que era uma bandeira nossa. A gente teve já 3 diretoras na nossa diretoria executiva, que foi a Rosema Maluf, Maria Constança e Ana Coelho. A gente tinha lá o Paulo Cavalcante, que é o atual presidente, o Ricardo Luzbel, o Teobaldo. A gente botou um grupo de o Carlos Gantual, o Carlos Falcão, que também é um cara que tinha muita gestão financeira, tinha sido presidente do Vitória. Enfim, gente de diversos vieses, de diversas atuações empresariais. Procuramos dar muita ação. Marquinhos Cidreira foi o arquiteto dessa mudança da associação comercial. Eu ia já chegar nesse ponto. Foi ele que nos convidou, vendo o trabalho que a gente estava fazendo no LIDE. E aí a gente foi. E aí eu busquei aconselhamento com Joaci, busquei aconselhamento com Ângelo Sá, busquei aconselhamento, porque eu digo sempre, viu, Roberto? O Andrade, exatamente. Joaquim Fonseca. Eu digo sempre, tolo é o jovem que subestima o valor da experiência. Entendeu? Eu montava a cavalo quando eu era garoto e tinha um general aqui que era comandante da região militar, que era o Antenor de Santa Cruz Abreu, e que ele dizia uma coisa que eu guardei para minha vida: o que faz cavaleiro é hora de bunda na cela. Isso serve para tudo. O que faz advogado é hora de banca, o que faz arquiteto é hora de prancheta, o que faz engenheiro é hora de obra. Não tem nada na vida que supere a experiência vivida. Quando você já viveu aquela experiência, você já sentiu ela na pele, o aprendizado da experiência vivida, não tem nada que se sobreponha a isso. O comandante Rolim falava uma coisa, dizia que bom avião é piloto velho e avião novo. Não é? Pois é, exatamente. Então a experiência não tem nada que supere. Então tolo é o jovem que subestima o valor da experiência. E eu sempre busquei esse aconselhamento, sempre busquei essa integração, sempre busquei esse trabalho de equipe, sempre busquei dar holofote a todos e busquei dar força à atuação. A gente teve aí núcleos dentro da Associação Comercial. A gente convidou a Isabela Soares, que hoje está na vice-presidência de sustentabilidade, que fez um trabalho fantástico. Desenvolvemos o Fórum de Direito e Sustentabilidade em conjunto com o IBRAT, do Jorge Humberti, que é um craque. Fizemos muitos projetos na área de educação, fizemos uma atuação na área de turismo, fizemos uma atuação muito grande com o núcleo jurídico, fazendo propostas de lei, atuando como litisconsortes
em ações importantes nos tribunais superiores. Nós temos uma revitalizada grande na Associação Comercial da Bahia e esse trabalho tem tido uma continuidade até com muito êxito do Paulo Cavalcante, que é um cara que tem uma resiliência fantástica, que é um cara que tem um pouco da vida dele ali sendo resgatada nesse projeto de cidadania da Associação Comercial da Bahia. Então, eu acho que essa busca de estar unindo as pessoas, de estar fomentando o associativismo, é uma bandeira que eu trago sempre muito forte. Aquela coisa quando você pega um palito e tenta quebrar, um só você quebra, 3 você já tem dificuldade, 10, 20 você já não consegue. Então, unidos nós somos mais fortes, eu sempre dizia, unidos somos fortes, juntos somos fortes, mas unidos nós somos relevantes. Essa relevância vem da união. E a gente tem que fomentar isso. A gente tem que promover aquilo que eu vinha falando, promover mudanças culturais aqui no nosso estado que venham a trabalhar um ambiente empresarial, um ambiente melhor para que possamos viver e criar nossos filhos. Uma das coisas é isso. Não sei se você se lembra das brincadeiras que tinham do cara lá em Aracaju, que a mulher está fazendo caranguejo, aí o cara diz assim, mulher, esse caranguejo é baiano. Como é que você sabe? É porque quando um vai sair da panela, o outro vem e puxa para baixo, não é? Tem a história de um interventor do tenentismo que dizia que o baiano pagava 2 para o outro não ganhar 1. Então a gente tem que fazer com que essas histórias virem lendas no passado, no nosso retrovisor, e que a gente busque construir um ambiente de associativismo, de união, de apoio ao empreendedorismo. Não existe desenvolvimento social, não existe sustentabilidade, não existe absolutamente nada se você não tiver a figura do empresário, se não tiver aquele que tome o risco, que promova o desenvolvimento econômico e social. Você não tem... aproveitar essa experiência de Mário, que é muito, muito importante, Marcelo. Se você tivesse com um conselheiro do governador, certo? Quais seriam as ações, né? Ações mesmo, de fato, que você acha que poderia elevar o grau do empreendedorismo dentro do Estado? A gente tem conversado muito sobre essa questão, que a gente vê estados do próprio Nordeste avançando. Isso, eu ia complementar com o que o Roberto está dizendo. Excelente. Ou seja, a gente está acostumado a ouvir que a Bahia sempre foi protagonista no Nordeste, né? E que a gente hoje percebe que o Ceará e Pernambuco exercem um protagonismo que em alguns setores a gente começa a perceber que pode estar sendo maior do que o protagonismo da Bahia, que sempre foi, né? E aí você começa a ver outros atores que são estados até menores, com PIB menor, com estruturas menores, também se destacando, como Alagoas, né? Como Paraíba e tal, e aí a gente fica se perguntando, né? Por que isso está acontecendo? Excelente questionamento, Roberto e Marcelo. E aí eu vou fazer aqui um parênteses para contar como é que eu virei presidente do LIDE aqui na Bahia. Eu participava de um conselho de desenvolvimento industrial na FIEB, na Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Na época era presidido pelo Clóvis Torres, que era o presidente da BAMIN, o projeto de mineração. E a gente discutia muito, depois o Clóvis foi sucedido pelo Sérgio Alípio, que era presidente da Veracel. Eu depois virei vice-presidente desse conselho também. E a gente discutia muito os problemas. E aquilo ali virava um divã de lamentações. E aí surgiu a ideia de seu amigo aqui, naquele momento, assim, gente, vamos promover um fórum de atração de investimentos na Bahia. Apesar de todos os problemas, a gente tem forças de atração de investimentos. E a gente começou aquilo ali fazendo o seguinte, bom, não temos muita produção de algodão e não temos indústria têxtil. Não temos muita produção de madeira e não temos indústria moveleira. Essas matérias-primas vão para o sul e sudeste. Nós temos aqui a chamada primeira geração petroquímica, que é a antiga Copene, uma central de matérias-primas básicas. Você tem toda a segunda geração petroquímica, que faz o polietileno de alta, polietileno de baixa, poliestireno, mas também você não tem a que chama-se terceira geração petroquímica, que é a indústria transformadora de plástico. Enfim, então, por questões geoclimáticas, por questões de adensamento e verticalização de cadeia, você tem setores em que o desenvolvimento econômico é muito mais natural. Então, respondendo a sua pergunta, se eu fosse dar um conselho ao governador, ao nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Ângelo Almeida, busque fazer uma política de promoção focada em vocações. Uma vocação muito forte da Bahia e de todo o Nordeste é o turismo. Você tem que fazer projetos turísticos imobiliários. Você pega um país como a República Dominicana,
que teve a transformação através do turismo. Era um país só de canaviais, que tinha meia dúzia de bilionários donos de canaviais que moravam na Flórida, e quando o país decidiu buscar essa vocação do turismo, você tinha aquela situação de ovo e galinha. Não tem voo porque não tem hotel, não tem hotel porque não tem voo. E aí foi uma política de Estado. Nós vamos fazer um acordo com as companhias aéreas, garantir número de assentos mínimos para que tenha voos, vamos promover planos diretores que atraiam projetos de investimentos turísticos e imobiliários. A proximidade de um mercado muito forte, como os Estados Unidos, beneficiou. Enfim, mas só citando um exemplo, o Marcelo citou aqui outro dia também o exemplo de La Rochelle, que também era uma cidade comum da Europa e que quando decidiu pelo turismo náutico, pela fomentar marinas, enfim, teve uma transformação. Então você tem aí elementos onde você pode fazer políticas públicas em que você fomente e promova o desenvolvimento focado em vocações. É isso que tem que fazer, não adianta remar contra a maré. Pegue para onde a maré está te levando e reme a favor da maré, nade a favor da maré, que isso vai trazer um resultado muito mais rápido, muito mais positivo e muito mais profícuo, e onde você faz também com que o investimento público tenha uma taxa de retorno. Essa coisa é muito importante, a taxa de retorno do investimento público. A cada real que o investimento público é feito, quanto ele retorna em desenvolvimento, em nova renda para o próprio Estado, em desenvolvimento social, em geração de empregos. Então, esse seria o conselho que eu daria. Promova a política de desenvolvimento econômico e social focado nas vocações. E a gente está vendo aí até o turismo da Bahia, mesmo com um dos menores orçamentos do Estado, tendo alguns resultados positivos. A gente ouve a nível de atração, não me ocorre agora, mas são várias notícias que têm acontecido recentemente de lideranças baianas em vários aspectos ligados à área de turismo, mesmo com recurso ínfimo no orçamento. Exatamente. Você tem aí na Prefeitura o Pedro Torinho fazendo um excelente trabalho na Secretaria de Turismo e Cultura, você tem o Isaac Edton fortalecendo, afro, você tem o a parte dos investimentos, Maurício Bacelar fazendo um bom trabalho no Estado. Então a gente tem que fomentar essas atuações nessa linha do turismo. E o turismo é uma indústria socialmente justa. Eu faço uma defesa aqui que eu não tenho nenhum investimento direto na área, mas quando o turista vem, ele distribui renda na essência. Quando o turista vem, ganha o motorista do táxi, ganha a baiana de acarajé, ganha o ambulante, ganha o garçom do restaurante, ganha o dono da loja, ganha o dono do hotel, gera oportunidades para os construtores, porque vão precisar de novos hotéis, vai gerar um desenvolvimento econômico. E eu vou ter que puxar uma brasa para a sardinha aí, não tem jeito, porque você vê o exemplo de um país pequeno, que é o Benin, que acaba de vir o presidente da República, assina um acordo de liberação de espaço aéreo com o presidente Lula e vem para o governo da Bahia para buscar com a prefeitura um incremento, fortalecendo no turismo afro e tal, e tentando crescer um país pequeno através do turismo. Então, assim, a gente estava aqui conversando, eu e Roberto, e a gente conversando e avaliando, porque a Bahia hoje tem a faca e o queijo na mão. As grandes lideranças nacionais hoje, a gente enxerga em vários setores, as grandes lideranças nacionais têm baianos presentes, às vezes no topo da cadeia, como o presidente, gerindo, comandando, e a gente precisa pegar essa onda e transformar ela numa onda de crescimento, de renovação, né? Como o Wilson falou aqui pra gente, vamos nos comparar com São Paulo, vamos, claro, mas os vizinhos que estão aqui do lado a gente também não pode deixar, né? E aí se comparando com São Paulo que a gente cresce, porque é o topo dessa cadeia. Se você pegar a vocação, como o Mário está falando, setores como o setor de mineração, né? Um setor onde a Bahia tem um potencial fantástico. Né? Aí você falou da exemplo do algodão. Agropecuária, né? Agropecuária também. Agropecuária, então a agricultura e a pecuária juntos, né? A gente está falando aqui do projeto Brave, da Shell com o Cimatec. Você pegar aí o semiárido todo, que chove 400 milímetros, você fazer etanol de qualidade via o sisal. Então, assim, a gente tem, né, possibilidades e a gente realmente precisa que essas vocações, né, usando aí o seu caminhamento aí que você deu de solução, que essas vocações sejam realmente exploradas, né, mais arduamente, e que a gente precisa, né, aí quero só complementar também, que eu acho que é um dos papéis nossos, um papel do nosso trabalho, que é fomentar o empreendedorismo, né? A gente precisa que
mais pessoas possam investir no Estado, mais empresários que já têm aí uma vocação empresarial acreditem nesse ambiente, que tenha segurança jurídica para poder, né, sair talvez de um ramo e entrar em outro, né, estabelecer novos investimentos em outros ramos. Então, eu acho que esse papel o associativismo também tem que ter, de educar, né, para o empreendedorismo. Exatamente. E é aí que a gente tem sempre promovido o bom diálogo. A gente tem sempre conversado, já fizemos diálogo com o Bacelar, fizemos diálogo com a Prefeitura de Salvador, com a secretária Mila Paz, temos convidado o governador para fazer esse diálogo com ele. Inclusive, tem uma notícia muito bacana para dar para vocês. O Fórum Empresarial, que é o principal evento do LEAD no mundo, que foi realizado durante muitos anos aqui em Comandatuba, que foi onde ele nasceu, volta a ser realizado aqui a partir do ano que vem, na Praia do Forte, no Tivoli. E vai trazer uma notícia maravilhosa. E a gente vai ter aqui os principais empresários do país, principais representantes dos poderes do judiciário, os presidente da Câmara, presidente do Senado, que sempre prestigiam, muitos governadores de outros estados que vêm, muitos prefeitos discutindo, e vai ser em junho do ano que vem na Praia do Forte. Vai ser fantástico. Antes da gente ir direto ao ponto, que é a nossa, praticamente já começamos a chegar perto, porque conversa boa e produtiva, ela passa rápido, né? Então, assim, antes da gente ir para o direto ao ponto e para o encerramento, Mário, e aí você já foi na linha do que eu ia pedir, era que você desse as novidades aí do LEAD, né? O saúde e tal, e aí você já trouxe uma bomba. Essa do Fórum Empresarial voltar a acontecer aqui na Bahia é fantástica. Saiu de Comandatuba, passou um tempo em Foz do Iguaçu, teve um ano em Pernambuco, passou por Campos do Jordão e agora está no Rio. Vai ser agora em agosto, eu estou indo lá para o Rio, para o Fermo, lá no Rio, e a partir do ano que vem volta a ser na Bahia. Então essa notícia é fantástica. E uma coisa também muito boa que a gente está fazendo no LEAD aqui é a atuação setorial. A gente tem aí agora já o LEAD na área da saúde, a gente está aí agora com uma figura que eu gosto muito, Roberto, que chama-se Marcelo Sacramento, assumindo aí a liderança do LEAD Esportes, que tem a presidência do LEAD Global Esportes, do Las Grael, que é uma figura acima do bem, do mal, maravilhoso, um amigo maravilhoso. Tivemos um papão no sábado. Então, assim, o desenvolvimento dessa área de esporte no nosso estado vai estar muito importante. Marcelo aceitou o nosso convite e vai estar aí à frente do LEAD Esportes aqui na Bahia. E nós vamos estar fazendo esse desenvolvimento setorial, promovendo agendas, promovendo as curadorias dos eventos, que possam promover esses bons diálogos, e que aí é o que tem o tripé do LEAD, Roberto. Porque o que é que o LEAD tem? Ele tem muita informação de boa qualidade, muito relacionamento e relevância. Então, nesses ambientes em que você está promovendo de maneira setorial o desenvolvimento do esporte, ali você vai estar podendo fazer negócios mais específicos na área de esporte. E você tem temas mais gerais, como esse que a gente vai promover agora da segurança jurídica como força atratora de investimentos, e que aí você tem todos os setores de atuação da economia em conjunto. E aí você tem ali uma oportunidade de fazer relacionamento, de fazer negócios muito boa. Então essas são as bandeiras do LEAD. Promover o desenvolvimento, promover o bom diálogo, promover o associativismo, promover sempre as boas sugestões. Essa é muito a bandeira que a gente tem defendido aí, e com um lado mais altruísta, que é o lado de desenvolver esse ambiente, e com um lado mais personalista, que é procurar oportunidades de negócios para as nossas próprias empresas. Perfeito. Bom, vamos lá, né? Essa é uma parte onde a gente faz perguntas, Mário, que a resposta deve ser dada de forma curta, né? 2, 3 palavras, no máximo, para você deixar a sua resposta de forma precisa. Vamos lá, Roberto. Liderar em uma palavra. Inspirar. Qual foi o seu maior desafio profissional até aqui, sua vida? Essa decisão de deixar o Grupo Odebrecht, que eu tinha como uma casa, que eu sempre abracei, que até hoje eu sinto saudades, que eu me sentia realmente uma parte importante daquela engrenagem, e decidi uma mudança de vida, que foi me associar, vim trabalhar com meu sogro e trocar um projeto empresarial de menor porte, onde você muda completamente. O seu papel dentro de uma empresa grande é um papel muito setorizado, com muitos apoios. Na empresa pequena, você bate o escanteio e corre para cabecear. Então, sem dúvida nenhuma, esse foi um momento decisivo na minha vida. Um projeto marcante.
vou sair do campo empresarial e vou dizer que é o que mais me desafia, que é criar meus filhos. Eu acho que a minha principal função que eu tenho na minha vida Você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos. Uma menina que tem 21, que está terminando o curso de marketing na ESPM em São Paulo, e um menino de 16. Todos os 2 me orgulham muito, eu tenho um amor incondicional por ele. Completei agora 26 anos de casado, 33 anos de namoro com a minha esposa, que eu amo muito, que tem sido uma companheira maravilhosa, e que a gente tem esse desafio de criar nossos filhos. E essa é realmente... O maior projeto é a família. O projeto é a família, que é o nosso seio, nosso berço de tudo, é ali que está o que eu mais gosto. Um esporte, Mário. Eu gosto muito de jogar tênis hoje em dia, já fiz salto, hipismo, esqui aquático, esqui na neve, mas hoje em dia o que eu mais pratico é o tênis. O diálogo. Fundamental em todas as relações. Sem ele você não constrói nada. Melhor lugar para você estar off? Nos meus cantos. Desde quando eu morei em São Paulo, logo que eu mudei para São Paulo, eu tinha um quarto e sala pequenininho, um estúdio, mas era o meu canto, é o meu canto. Então você está no seu canto, no seu aconchego, ali onde você sente a sua segurança. Então o melhor lugar é no seu canto. Uma saudade. De meu pai. Meu pai foi um grande inspirador, foi uma figura que me inspirou a vida inteira. Ele pegava a aliança assim, Roberto, e falava o seguinte: meu filho, olha, o mundo é redondo e dá voltas. Se aqui você está em cima, quando chega aqui está embaixo, nunca pise em ninguém. Ele dizia: meu filho, o mundo é feito de relacionamentos. Meu pai foi um grande inspirador para mim, tenho uma saudade grande, me deixou já ter 7 anos, mas foi um grande inspirador e eu tenho uma saudade muito boa e muito positiva dele. Qual o maior acerto de sua vida? Essa é uma pergunta realmente muito difícil. Eu acho que a vida é feita... Eu vi aqui no outro Multiálogo o Roberto dizer que ele costuma dizer que tem uma caçamba de decisões ruins com um carrinho de mão de boas decisões. Enfim, mas eu acho que a vida da gente é construída de erros e de acertos, e eu acho que a gente sempre tem que pensar de forma positiva, sempre de forma otimista, sempre de forma querendo construir um futuro melhor, querendo que o amanhã seja melhor do que o hoje, melhor do que o ontem. Então, acho que é sempre por aí que a gente tem que perseguir. Michael Jordan diz assim que todo mundo só lembra dos lances em que ele fez a cesta. Mas a quantidade que ele errou... Só que ele não podia se movimentar pelos erros, ele tinha que entender que um dia ele ia acertar, né? Pois é, mas é o cara que vai ter o sucesso, é aquele que aprende com os erros. Isso. Não é? Que busca tirar lições dos erros. Onde é que você se enxerga daqui a 10 anos? Você sabe que eu tive um professor de faculdade que me projetava a fazer um exercício, ele ensinou a fazer um exercício que é muito bacana, que eu ensino a meus filhos. Imagine que você vai estar lendo agora o seu obituário. Né? Em algum órgão da imprensa colocou lá seu obituário. Se você não quiser nem fazer um exercício, não precisa nem dizer com quanto você morreu. Mas hoje morreu com 101 anos, Mário Dantas, fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Tem uma forma de você se projetar para o futuro, olhar para trás e dizer o que você fez. Então eu procuro sempre fazer isso ao longo da minha vida. Se você imaginar naquele período que eu queria exercer carreira política, dizer: hoje morreu Mário Dantas, foi deputado, foi vereador, foi deputado, foi senador, foi governador, tal. Enfim, depois, num determinado momento, eu ia dizer: hoje foi Mário Dantas, teve uma carreira na iniciativa privada, depois, no final de sua vida, decidiu se dedicar um pouco e ocupou o cargo de senador da República. E hoje em dia, nem mais essa passagem pela política partidária eu olho mais. Esse capítulo já foi suprimido. Já foi suprimido porque eu me realizo contribuindo nessa ação da sociedade civil organizada. Então, eu quero sempre estar promovendo o bom diálogo com aqueles que escolheram a vida política partidária para a sua proposta, para a sua perspectiva de vida. Então, mas olhando hoje, 10 anos à frente, você pensa o quê? Ou se não, fale no seu obituário. Né? Faleceu hoje Mário Dantas, com N anos, que Deus vai me dizer quantos seriam, e ele procurou muito fomentar o associativismo, procurou sempre promover um ambiente melhor para que as empresas pudessem desenvolver a sua atividade empresarial e um ambiente que você pudesse ter uma vida social e cidadã melhor para as comunidades onde ele interagiu. Buscou sempre se dedicar às suas empresas, porque sempre procurou dar um pouco de qualidade de vida à sua família, mas sempre teve esse lado mais altruísta, olhando essa questão mais coletiva. Aí, ó. Bom,
antes da gente passar para o encerramento... Mário Sérgio Cortella tem um livro, né? Qual será o seu epitáfio? A gente inaugurou aqui com ele essa sessão. De repente você já pode criar na finalização desse grande projeto. Parabenizo vocês, porque eu assisto com gosto, porque são sempre bons diálogos. Vocês convidam sempre pessoas interessantes, aí a exceção de mim, para que não fique parecendo pernóstico, mas sempre é um programa muito agradável de assistir. Então, de repente, já fica a sugestão, falei assim, se projete, se obituário, como é que foi? A gente tem uma máxima, vamos procurar pessoas sempre melhor que a gente. Vocês são campeões. Antes dele chegar, aí Roberto vai lhe presentear com uma lembrança nossa. Opa, que bom. Que é para você lembrar desse momento, né? Bom, muito você feliz. possa tomar Refletir, um chá, um café, café, naquele seu local de... Que bacana, vou guardar, vai estar do meu lado. Seu local de pensar. Muito obrigado, querido. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E para a gente acabar, você vai dizer para a gente o que é que você entende. Você ainda vai fazer muita coisa, você com certeza... É um legado, né? É aquela coisa de você manter a motivação da sua equipe, porque você tem várias equipes, como é que você faz isso, né? O que é que você fez até hoje que você entende que deve servir de exemplo aí para a geração que está chegando, os mais jovens que estão saindo da faculdade, aqueles que estão para os seus filhos também, aqueles que estão também no mercado de trabalho aí no início, como você teve lá o seu início, todos nós tivemos. Qual é o legado, qual é a mensagem que você deixa? Busque sempre o aprendizado. O que você tem de mais valoroso no mundo é o seu conhecimento. Busque sempre estar aprendendo mais, busque sempre aprender em todas as situações, busque sempre a inquietude, busque sempre estar realizando. Você se torna muito mais produtivo quando você tem mais atividades. O ócio, ele é contraproducente. Quando você está muito atarefado é quando você vira mais produtivo. Procure sempre estar se ocupando, procure estar sempre buscando aprendizado, procure estar sempre buscando novos desafios. É esse aí que eu acho que seria um conselho que eu daria para meus filhos e para todos que buscam aí o desenvolvimento profissional e pessoal. Esse é Mário Dantas. Até 101 anos. Obrigado, querido. Muito obrigado. Um prazer enorme.